Reações de oxidação do carbono. Você sabe determinar o NOx do carbono numa reação de oxidação e até mesmo justificar por que é uma reação de oxidação? Se essa é a sua dúvida, seja bem-vindo ao tutorial de Química. Olá, tudo bem? Se você ainda não me conhece, sou o professor Everson. Há 30 anos venho mostrando aos meus alunos um jeito fácil e eficiente de aprender química. Na aula de hoje vamos começar a falar sobre a reação orgânica de oxidação. Só que para falar de reação orgânica de oxidação, nós temos que entender o processo de oxidação, o processo de alteração da carga do carbono. Se você já me acompanha em algumas aulas, você sabe que eu já te falei que reação orgânica ou você entende ou você decora. E aqui no tutorial de química a regra é entender, tá? Porque quando você entende, você nunca mais esquece, beleza? Mas antes de falar sobre a carga do carbono, sobre o NOx do carbono, deixa eu te pedir uma coisa. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho que está aí embaixo. Inscreva-se no canal. Ative o sininho, toda segunda, quarta e sexta tem vídeos novos no tutorial de química. E você não vai querer perder as novidades, não é? Então, beleza. Vamos lá. O NOx, para você que não lembra, é a carga elétrica, tá? Se você ainda tem dúvidas sobre o que é NOx, eu tenho uma aula na parte de eletroquímica onde eu detalho a parte de NOx, a parte de número de oxidação. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar apenas com a história do carbono. Então, o NOx, vamos lá, deixa eu só mudar meu... Aí, pronto. O NOx é a carga. No caso do carbono, como ele faz ligação covalente, a carga parcial do carbono. Vamos falar do carbono, tá? Então, isso é NOx. Tá? Então é a carga parcial do carbono. Para saber essa carga acontece em função do quê? Em função da ligação química, onde um elemento rouba elétron de outros. Por exemplo, se eu tenho o carbono ligado a hidrogênio, o carbono rouba elétron do hidrogênio. Então o carbono tende a adquirir NOx parcial negativo, porque ele está roubando elétron, o elétron está mais próximo dele, e o hidrogênio fica com NOx com carga parcial positiva. Agora, se o carbono estiver ligado ao oxigênio, aí o que vai acontecer? O oxigênio rouba o elétron do carbono. Então, o oxigênio vai ficar com essa carga negativa, porque o elétron vai ficar mais próximo dele, e o carbono fica com carga positiva, tá? Ou se for ligação carbono-carbono, olha, quem rouba elétron de quem? O carbono do carbono ou o carbono do carbono? São iguais. E a gente sabe, quando a ligação química é entre átomos iguais, quando a ligação covalente é entre átomos iguais, ela é chamada de não polar. Ela não tem polo elétrico, tá? Quando é entre átomos diferentes, né? Então ela é polar. E é esse polo elétrico que é o NOx. Pô, Everson, mas quando eu vou saber quem rouba elétron de quem? É para isso que existe a fila de eletronegatividade, tá? E a fila de eletronegatividade, a gente lembra dela assim, ó. Folclore brasileiro ensina samba carioca para os homens. Pelo amor de Deus, hein, Everson? Tá bom, vai. Eu prefiro assim, ó. Fonklibrisky pH. Pronto. Fonklibrisky pH e tá resolvido. Nossa, melhorou? Melhorou, né? Então, olha só. Nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido, o NOx aumenta, tá? O que me interessa, na verdade, é esse cara aqui, ó. Porque eu tô falando de química orgânica. É esse cara aqui. Então o carbono, ele consegue roubar elétron do fósforo e do hidrogênio, tá? A gente percebe na maioria dos elementos ele ligado com hidrogênio. Olha lá, ó. E aí nós vamos ter ele ligado com oxigênio, ligado com nitrogênio,
algumas vezes ligados com os haletos, tá? Nos compostos orgânicos. Então eu estou destacando aqui aqueles elementos que mais aparecem, tá? Então esses elementos aqui, eles roubam elétrons do carbono, os que estão à esquerda. À direita são os que perdem elétron para o carbono. Vamos ver isso funcionando na prática. Vamos ver isso funcionando em algumas moléculas. Olha só esse exemplo. Vamos treinar isso daqui. Olha aqui. Essa ligação carbono-carbono, essa ligação carbono-carbono e carbono-carbono, ela é apolar. Beleza? Aí o que vai acontecer aqui? Aqui esse carbono, ele rouba elétron desse hidrogênio e desse hidrogênio aqui. Então esse carbono, ele vai ter um NOx com 3 cargas negativas, que são os elétrons que vão estar mais próximo dele, tá? Esse carbono aqui, ele rouba elétron de apenas 2 hidrogênios. Então esse carbono aqui vai ter o NOx com 2 cargas negativas. A mesma coisa acontecendo nesse daqui, e esse daqui igual ao primeiro com 3 cargas negativas. Só ligação carbono-hidrogênio, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, ó, apolar, apolar, apolar e apolar. Por que apolar? Porque é ligação carbono-carbono, entre átomos iguais. Então esse carbono aqui, o NOx dele é 0, tá? Esse carbono, ele tá ligado com 3 hidrogênios. Então como ele rouba o elétron dos 3 hidrogênios, o NOx dele é menos 3, desse cara aqui é menos 3, desse cara aqui é menos 3. Então todos os CH3 aqui eu já vou colocar o NOx, tá? Menos 3. Agora olha aqui, esse carbono aqui, ó, ele faz 2 ligações apolar, né, carbono-carbono, e ligado com 2 hidrogênios. Então esse carbono aqui, menos 2, e esse carbono aqui, menos 1. Por quê? 3 ligações que ele faz são ligações apolar, e só um hidrogênio ligado nele, ok? No terceiro exemplo, nós vamos ter esse carbono, menos 3. Agora presta atenção aqui. Esse carbono, ele puxa elétron desse hidrogênio. Porém, ele perde elétron para o oxigênio. Então, o que acontece? Ele ganha 2 cargas negativas e perde uma. Então, o NOx desse carbono aqui, menos 1. Veja que nós estamos preocupados apenas com o NOx do carbono, porque a hora que eu falar em ligação de oxidação orgânica, a gente vai trabalhar com isso, ok? Aqui nesse caso, olha só, esse é o CH3, a gente já viu lá, menos 3. Esse carbono, olha o que acontece nesse carbono. Ele vai perder 1, 2, 3 elétrons. Por quê? Porque ele faz 3 ligações com oxigênio. Então esse carbono aqui tem 3 cargas positivas, tá? É isso que é interessante você perceber, que cada carbono na molécula orgânica pode ter um NOx diferente. Ok? Vamos ver se você entendeu? Eu vou te lançar um desafio aqui. Tá aqui, essa molécula. Eu quero que você calcule o NOx de cada carbono. Copia essa molécula aí no teu caderno, aí na tua folha de rascunho de estudo. Copia essa molécula e determina o NOx. Dá um pause no vídeo aí agora. Dá um pause aí no vídeo. Isso. Beleza. Deu pause? Ótimo. Então vamos voltar agora, né? Espero que você tenha dado pause, hein? Tá. E feito, hein? Porque treino é importante para aprender, tá? O treino é a sacada do aprendizado, ok? Então vamos lá. Olha só. Aqui eu vou ter, ó, menos 3, porque é CH3, ok? Aqui é CH2, menos 2, menos 3. Agora esse carbono, presta atenção que ele está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações com carbono. Então ele é apolar. Se ele é apolar, a carga dele é 0. Esse carbono está fazendo 3 ligações com carbono e apenas uma ligação com hidrogênio, menos 1. E esse último aqui, ele faz uma carbono-carbono, só que aí ele ganha um elétron do hidrogênio e perde 2 para o oxigênio. Então ele vai ter carga mais 1. Ok? Então cada carbono na estrutura tem um NOx diferente. Beleza? Tranquilo? Você fez mesmo o desafio? Tá? Então você fez esse desafio aí no final.
Escreve aqui no bate-papo, escreve nos comentários, deixa um comentário aí se você fez o desafio e acertou tudo. Põe aí, hashtag acertei tudo, tá? Se você não conseguiu, me conta onde foi tua dúvida, que pode ter certeza eu vou ler e vou te ajudar e responder. Beleza? Maravilha? Então tá. No mais, bons estudos!